No ano de 3036, um vírus perigosíssimo surgiu no Japão e transformou os infectados em zumbis. Mas não em zumbis quaisquer, não. Eram cadáveres mutantes, cujos corações estavam protegidos por uma verdadeira gaiola de ferro. A infecção se espalhou em uma velocidade assustadora, empurrando a humanidade para a beira da extinção. Para sobreviver, as pessoas ergueram estações de trem, onde passaram a viver juntas, se deslocando de uma estação a outra para trabalhar e, assim, sustentar suas vidas. Entre elas estava Ikoma, um mecânico responsável pela manutenção dos trens a vapor. Mas ele guardava um sonho ainda maior: tornar-se um guerreiro, daqueles capazes de sair lá fora e enfrentar as criaturas mortas-vivas de igual para igual. O primeiro passo rumo a esse sonho foi criar uma arma capaz de romper a gaiola de ferro que protegia o ponto fraco dos monstros. Só que, até então, todas as suas tentativas haviam fracassado. Sua arma nunca, nenhuma vez sequer, havia conseguido perfurar um pedaço grosso de ferro. Ainda assim, Ikoma se recusava a desistir. Na manhã seguinte, ele começou o dia correndo a toda velocidade até a oficina de manutenção. Lá, encontrou-se com Takumi, seu melhor amigo, com quem trabalhava lado a lado, e que logo perguntou como andava o desenvolvimento da arma. Ikoma explicou que o poder de disparo do fuzil ainda era insuficiente, e fazia questão de não usar balas comuns, porque isso o tornaria igualzinho aos outros guerreiros lá de fora. Para ele, o que importava era a munição perfurante. Foi então que Takumi sugeriu adicionar explosivos para potencializar a ressonância do disparo. Ao ouvir aquilo, Ikoma teve uma verdadeira epifania, tanto que quase largou o trabalho na hora para correr para casa e continuar a construção da arma. De repente, a senhora Ayami, da família Yomokawa, apareceu na oficina. Ela procurava alguém para consertar o fuzil a vapor de seu pai e Ikoma foi chamado para examiná-lo. Levemente irritado, afinal, estava no meio de algo importante, ele mesmo assim aceitou ajudar. Enquanto examinava a arma, Ayami reparou na expressão determinada do rapaz e perguntou se ele pretendia se tornar um guerreiro. Ikoma respondeu, simples e seco, que só não queria fugir feito um covarde. Em seguida, quis saber para quem exatamente a senhora pretendia apontar aquela arma. Mas antes que ela pudesse responder, um anúncio ecoou. O trem Koutetsuju estava chegando. Todos se surpreenderam, pois era um dia antes do previsto. A ponte levadiça foi baixada para permitir a entrada do trem, que liberou nuvens de vapor quente ao adentrar a estação, com a lataria manchada de sangue. Certamente havia enfrentado uma horda de Kabani antes de chegar. Naquele instante, Kensho, pai da senhora Ayami, chegou para receber os visitantes. Ele explicou que outra estação havia caído, e era provavelmente por isso que o trem chegara adiantado. Assim que parou, a inspeção começou. Todos a bordo foram obrigados a tirar a roupa para que se checassem marcas de mordida. Depois da vistoria, chegou a vez da equipe de Ikoma realizar a manutenção. Enquanto os outros trabalhavam na parte de cima, Ikoma e Takumi desceram até embaixo das rodas do trem. Ali, Ikoma encontrou vários restos esmagados de partes de Kabani, que discretamente guardou no bolso para levar para casa e estudar. Enquanto os dois investigavam, Takumi de repente o chamou para olhar para fora. Uma jovem belíssima acabara de descer do trem. E por algum motivo, ao olhar para ela, Ikoma sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade. Descobriu-se que ela era uma convidada de Kensho, o pai de Ayami. Pouco depois, outra pessoa vestida de branco também desembarcou e os dois partiram juntos. Foi nesse momento que uma confusão estourou durante o processo de inspeção contra a infecção. Um homem foi suspeito de ter sido mordido e tentou fugir. Rapidamente cercado, estava prestes a ser executado quando Ikoma correu para protegê-lo. Ikoma insistiu que o homem não estava infectado e que, mesmo que tivesse sido mordido, deveria passar por 3 dias de quarentena para a observação dos sintomas. Claro, ninguém deu a mínima para ouvir um mero trabalhador como ele. Pelo contrário, os soldados se voltaram contra Ikoma, espancando-o por ousar abrir a boca. No meio do tumulto, alguns restos de Kabane acabaram caindo do bolso de Ikoma, o que fez com que os soldados também passassem a suspeitar dele. O homem acusado aproveitou o caos para tentar fugir, mas foi imediatamente baleado e morto. Seu sangue era vermelho, prova de que não estava infectado. Ikoma ficou furioso. Ninguém o havia escutado. Foi então que Kensho apareceu, ordenou que seus homens espancassem Ikoma outra vez e mandou prendê-lo sob vigilância por 3 dias. Naquela noite, enquanto Ikoma tentava encontrar um jeito de escapar, a moça de mais cedo apareceu para vê-lo. Ela se apresentou como Mumei, nome que seu irmão lhe dera e que ela guardava com muito carinho. Curiosa, Mumei quis saber por que Ikoma tinha tanta certeza de que aquele homem não era um Kabani. Ikoma simplesmente respondeu que não conseguia ficar parado, assistindo um inocente morrer. Mumei disse que era normal os humanos temerem os infectados. Ikoma rebateu. Então, se as pessoas estão com muito medo, isso torna matar os outros normal também? Para ele, não importava a circunstância. Jamais se deve perder a própria humanidade. Foi nesse instante que outro trem chegou. Só que dessa vez, foram descuidados demais e abriram a ponte cedo demais.
O trem trazia consigo uma horda de mortos-vivos que avançou em disparada. Quando perceberam, já era tarde. A ponte não pôde ser fechada a tempo, e o trem inteiro, lotado de cadáveres, invadiu a cidade sem qualquer barreira. Naturalmente, os monstros se espalharam como uma maré, atacando os moradores da cidade, enquanto os sinos de alarme ecoavam por toda parte. Em meio ao caos, Ikoma aproveitou a chance para escapar. Correu o mais rápido que pôde de volta para casa para pegar sua arma. Os gritos desesperados, misturados ao rugido das chamas, criavam um espetáculo aterrorizante. Mumei já havia partido com seu pessoal, enquanto Kensho saíra para conter os monstros e dar tempo de sua filha fugir. Voltando a Ikoma, ele deliberadamente feriu a própria mão para atrair os mortos-vivos, com o objetivo de testar sua arma ainda inacabada. Depois de esperar um pouco, um dos Kabane sentiu o cheiro de sangue e o seguiu. Ikoma se escondeu dentro de casa, com a arma pronta, já tendo calibrado e ajustado corretamente a quantidade de pólvora. Só que, inesperadamente, o Kabane não entrou pela porta da frente. Ele saltou de cima. Ainda assim, Ikoma conseguiu reagir a tempo e atirou com sucesso, atravessando o coração da criatura. Ele comemorou, eufórico com o sucesso, mas sua alegria durou menos de 5 segundos, porque foi então que percebeu. Havia sido mordido. Enquanto isso, o acompanhante de Mumei também havia sido mordido. O homem insistiu para que ela fosse até Kongokaku e aguardasse as ordens do jovem senhor. Mumei então partiu, mas logo encontrou um Kabane vindo das regiões do oeste. Ikoma, por outro lado, recusava-se a aceitar seu destino de virar um simples Kabane. Seu cérebro trabalhava a todo vapor. Usou ferro e fogo para bloquear o avanço do vírus até seu cérebro, cravando pregos continuamente pelo corpo para impedir sua propagação. Ele se preparara para essa vingança por 5 longos anos, e não podia simplesmente morrer agora. O vírus corria por todo o corpo de Ikoma, e a única coisa que restava fazer era bloquear o vaso sanguíneo do pescoço. Ele usou um grampo hidráulico para apertá-lo com toda a força possível. Com uma vontade intensa de vingança, Ikoma jurou não desistir, e para sua própria surpresa funcionou. O vírus foi contido. Quanto a Mumei, o Kabane avançou contra ela feito um touro enfurecido, mas sem hesitar sequer um instante, ela desferiu um chute que arrancou a cabeça da criatura pelos ares. A força foi tanta que sua sandália ficou grudada em um pilar próximo. Algumas horas depois, Ikoma recobrou a consciência e comemorou. Não havia se transformado em um monstro. Naquele momento, Takumi entrou correndo, à sua procura, e Ikoma, radiante, contou que sua arma tinha funcionado. Os dois comemoraram juntos. Tomado pela empolgação, Ikoma soltou sem pensar que havia sido mordido e ainda assim não se transformara. Sugeriu então que estudassem aquele fenômeno. Enquanto isso, Mumei já havia chegado ao abrigo e traçava uma rota até o trem para fugir. Do lado de fora, Ayami e seus guerreiros combatiam os mortos-vivos que se aglomeravam contra os muros. Todos se preparavam para evacuar, mas ela pediu que esperassem pelo sinal de seu pai. Só que ninguém ali queria morrer esperando, e todos exigiam partir imediatamente. Foi então que Mumei apareceu, dizendo que precisava de alguém para conduzir o trem para que pudesse partir com eles. Uma moça se ofereceu como voluntária. Assim que teve o que precisava, Mumei avançou direto contra a horda de mortos-vivos para abrir caminho. Agarrou a cabeça de um deles, só para enfurecer todo o bando e fazê-lo persegui-la. Então correu para dentro da cidade, usando o terreno a seu favor. Sua arma era um par de pistolas que, sozinhas, não tinham força suficiente para perfurar o coração de um monstro num único tiro. Por isso, ela costumava prensá-los contra barras de ferro para finalizar o serviço. Em apenas 100 segundos, Mumei havia limpado toda a horda. Os cidadãos seguiram o caminho que ela abriu e embarcaram no trem. Ikoma e Takumi também seguiram rumo ao trem por outra rota, mas ao chegar, foram detidos por guardas para inspeção. Takumi entrou em pânico, percebendo que ninguém acreditaria na história de Ikoma. Nesse instante, 2 monstros surgiram, lançando todos em pânico. Ikoma planejava aproveitar a chance para matá-los e provar seu valor, mas Mumei apareceu de repente e derrubou os dois sem o menor esforço. Ikoma ficou pasmo diante daquela força. Ao terminar, porém, a exaustão começou a tomar conta dela. Parou diante de Ikoma por um instante, sentindo algo estranho nele, mas deixou passar quando o grupo de Ayami chegou. Pouco depois, todos embarcaram, prontos para partir. Ayami usou a chave que trouxera para ligar o motor, enquanto Mumei, esgotada pela batalha, se afastou discretamente para descansar em um canto. Só que, bem quando o trem estava prestes a partir, os monstros voltaram a cercá-lo em massa. Quando os monstros chegaram até onde Ikoma estava, um deles já havia arrombado a entrada. Sem hesitar, ele usou sua arma para derrubá-lo. Só que todos ficaram apavorados quando Ikoma, sem querer, revelou que havia sido infectado. Enquanto tentava se explicar, o mesmo soldado que o baleara antes reapareceu. Sem pensar 2 vezes, o homem atirou e matou Ikoma. Ou quase. E imediatamente ordenou que o trem partisse. Só que, ao chegarem ao portão, ele estava emperrado e não abaixava. A única opção era puxar a alavanca manualmente.
O soldado se ofereceu para descer e se sacrificar, mas, naquele exato momento, alguém avistou uma figura solitária caminhando em meio aos monstros. Não era outro, senão Ikoma. Ele estava provando que não era um monstro. Arrastando o corpo maltratado, Ikoma lutava para alcançar a alavanca, matando cada criatura que bloqueava seu caminho, só para mostrar que ainda possuía sua humanidade. Ikoma finalmente conseguiu puxar a alavanca, abaixando o portão, e o trem começou a se mover enquanto ele chorava, em desespero. Seu melhor amigo, Takumi, sem querer desistir, arremessou uma corda na tentativa de puxar Ikoma para cima, mas Ikoma recusou e ficou ali sentado, chorando. Foi então que Mumei, já recuperada, saltou lá para baixo. Ela prendeu a corda ao corpo de Ikoma e Takumi o puxou para dentro. Porém, o soldado reapareceu, declarando que Ikoma acabaria se transformando e insistindo em matá-lo. Mumei interveio para detê-lo, dizendo que Ikoma não era um morto-vivo, era um meio Kabane. Para provar, mostrou que ela também estava infectada. Avisou que, se ele continuasse agindo com hostilidade, não hesitaria em matá-lo. Foi então que Ayami chegou e interveio. Ikoma disse que, se quisessem que ele fosse embora, cumpriria. Mas Mumei o esmurrou e mandou que ficasse. Ela fez um acordo com a senhora Ayami. Se a levassem até Kongokaku, ela e Ikoma ficariam confinados em um único vagão, sem sair dali. Ikoma, teimoso como sempre, tentou saltar para fora, mas Mumei o chutou contra a parede e o deixou desacordado por um bom tempo. Nos dias que se seguiram, o trem continuou avançando. As provisões foram aos poucos escasseando, e muitos temiam que a próxima estação não aceitasse recebê-los. Enquanto isso, Ikoma teve um pesadelo. Sua irmãzinha sendo devorada. Acordou em choque e se viu ao lado de Mumei, seus ferimentos milagrosamente curados graças à sua fisiologia de meio Kabane. Ikoma perguntou por que ela estava indo para Kongokaku. Ela respondeu que seu irmão a esperava lá e que era algo importante. Mumei então devolveu a pergunta. E Ikoma explicou que aquele lugar era a base de pesquisa da linha de frente sobre os Kabane, onde acreditava que poderiam ajudar com sua condição atual. Já que ambos compartilhavam o mesmo destino, Mumei sugeriu que trabalhassem juntos. Por causa de sua condição, ela ficava exausta depois de lutar e precisava descansar para se recuperar, período em que Ikoma serviria como seu escudo. O primeiro passo dessa parceria foi Mumei treinar Ikoma em combate. Claro, sendo mecânico e um tanto quanto um rato de biblioteca, tudo o que Ikoma conseguia fazer era apanhar, e apanhar de novo. Lá no vagão da frente, Ayami também enfrentava problemas. Muitos passageiros queriam expulsar Ikoma e Mumei, e, para piorar, alguns anciãos insistiam em parar o trem para realizar funerais pelos mortos. Voltando a Ikoma, depois de apanhar até a exaustão durante o treino, os dois fizeram uma pequena pausa. Ikoma então perguntou sobre o cordão em volta do pescoço de Mumei. Ela disse que provavelmente era o mesmo que o dele, para impedir que o vírus alcançasse seu cérebro, e que só o removia durante as lutas. Foi então que Mumei sentiu a presença de um Kabane por perto, agarrou sua lâmina e correu para a frente do trem em busca dele. Sua atitude repentina espalhou pânico entre todos. O soldado reapareceu para adverti-la, mas Mumei o ignorou e continuou a busca. Em meio à tensão, o mecânico do trem apareceu, relatando que o tanque de água havia rachado e não aguentaria até a próxima estação. Isso os forçou a parar para recolher água. O trem parou em uma curva, e o mecânico anunciou que reabastecer levaria até de manhã, então seria preciso se revezar na vigília. Ayami aproveitou a oportunidade para permitir que os anciãos realizassem uma cerimônia de oração. Naquela noite, todos se reuniram para rezar pelos mortos, enquanto Mumei e Ikoma permaneceram dentro de seu vagão. Trocaram histórias e descobriram que ambos haviam perdido suas famílias para os mortos-vivos, então nenhum dos dois sentia necessidade de rezar. Mumei, curiosa, perguntou sobre o objeto que Ikoma sempre segurava na mão. Ele mostrou a ela uma pequena pedra de rio que ele e sua irmã haviam pegado quando crianças. Na verdade, eram duas pedras. Os irmãos as haviam dividido como amuletos para se protegerem mutuamente. Ikoma então relembrou que, 5 anos atrás, monstros invadiram a estação onde os dois viviam. Os adultos fugiram apavorados, deixando as crianças para trás, e foi naquele instante que ele perdeu sua irmãzinha. Naquela hora, ele sentira medo e correra feito um covarde. Quando voltou, sua irmã já havia se tornado uma delas. Ikoma chorou enquanto pedia desculpas e foi obrigado a acabar com o sofrimento dela com as próprias mãos. Ikoma se lembrava daquele momento. Mesmo que fossem morrer, deveria ter vencido o medo e lutado. Agora, por mais que se odiasse, não havia como trazer sua irmã de volta. Ao ouvir isso, Mumei descartou como uma história qualquer, porque no mundo atual, os fracos morrem e os fortes sobrevivem. Isso era dolorosamente óbvio. Foi nesse instante que Ayami se aproximou. Mumei percebeu algumas pessoas do lado de fora que queriam matá-la, e disse que não hesitaria em matá-las também. Correu para fora, pronta para a briga, mas Ayami a deteve, e Mumei se afastou. Ayami então respondeu a pergunta que Ikoma fizera antes, sobre para quem ela apontaria a arma, como alguém responsável pelo seu povo. Ela sacou uma faca e esfaqueou Ikoma. Perguntou por que ele não havia resistido. Ikoma se recusou, pois já havia jurado não fugir mais. Mesmo que pudesse se salvar,
Não sacrificaria mais ninguém. Seu inimigo eram os monstros lá fora, não ela. Por isso, ele não podia morrer ali. Precisava viver. Viver para matar. Viver para vingar. Depois da declaração de Ikoma, aqueles que queriam matá-lo se calaram. Aceitaram que ele não era o inimigo deles e foram embora. Dentro do vagão, Ikoma agradeceu a Ayami por ajudá-lo a sair do cerco. Mas de repente, desabou, fazendo Ayami entrar em pânico. Ela viu que seus ferimentos não estavam cicatrizando e correu para prestar primeiros socorros. Mas os olhos dele já haviam se tornado de um vermelho turvo. Do lado de fora, Mumei acabou revelando sem querer algo sobre os Meio-Kabani. Eles não comiam comida normal, bebiam sangue fresco, o que fez as pessoas recuarem de horror. Mas Mumei estivera apenas caçando um Kabani escondido que sentira desde a manhã, e ele apareceu perto da fogueira. Sem hesitar, ela avançou e matou o monstro. Alguém gritou que ela estava grávida, o que deixou Mumei surpresa. Dentro do trem, Ikoma havia prensado Ayami em um ataque. No momento em que estava prestes a mordê-la, o soldado Kurusu apareceu e o deteve. Graças àquele golpe, Ikoma recobrou os sentidos. Kurusu, furioso, presumiu que Ikoma havia se transformado e se preparava para lidar com ele, mas Mumei entrou correndo para anunciar que os Kabani estavam se aproximando. Do lado de fora, os monstros começaram a se aglomerar e atacar, forçando o trem a partir mesmo ainda sem reparos. Mumei quis sair para lutar, mas os guerreiros se recusaram, temendo que ela e Ikoma se voltassem contra eles. Pouco depois de as coisas se acalmarem, os incidentes, o ataque de Ayami e o episódio de Mumei fizeram o povo perder a fé e desconfiar dos Meio-Kabani. Ninguém mais queria viver com medo, e todos se voltaram contra Ayami, acreditando que ela já não era mais apta para liderar. Ela admitiu a derrota e cedeu o comando a um líder civil, um verdadeiro cabeça de motim. Assim que assumiu o poder, ele ordenou que o trem seguisse direto montanha acima, pois era a rota mais rápida até Kongokaku. Os guardas responsáveis por Ikoma, como Takumi e a moça, foram empurrados para o último vagão, junto de Mumei e Ikoma. Felizmente, Takumi ainda conseguiu levar a arma de Ikoma até eles, porque sabia que o amigo jamais aceitaria ser mandado por outros. Naquele momento, Mumei estava faminta e chegou a cogitar comer a moça que acompanhava Takumi. Enquanto isso, a ralé do lado de fora planejava abandonar o vagão de Ikoma. Antes que pudessem agir, uma horda de Kabani os emboscou ao longo do caminho na montanha e saltou sobre o vagão. Eram liderados por um Kabani que, em vida, praticara esgrima, empunhando 2 lâminas e cortando as pessoas com facilidade assustadora. Ikoma e Mumei ainda estavam trancados lá dentro e não conseguiam lutar do lado de fora. A notícia chegou até o vagão da frente. O líder civil decidiu desengatar o vagão para minimizar as perdas. Uma decisão tola. Ayami e seu pessoal, no entanto, optaram por enfrentar o monstro por conta própria. Seu grupo reuniu os guerreiros para se defender, repelindo onda após onda de atacantes. Naquele instante, Kurusu saiu correndo com alguma ideia, e o grupo de Ikoma também se recusou a ficar parado, arrombando o vagão para escapar. Sair, porém, não era nada fácil, já que o trem entrava com frequência em túneis. Um dos companheiros de Takumi sugeriu uma solução. Depois de mais 3 túneis, haveria um longo trecho a céu aberto que poderiam aproveitar. De volta ao grupo de Ayami, um de seus membros havia sido mordido. O homem decidiu se sacrificar em um ataque suicida, levando consigo vários mortos-vivos, mas nem isso reduziu o número deles. Naquele momento, Kurusu voltou. Dessa vez, carregava uma katana e lutava como um verdadeiro espadachim. Depois de lidar com os monstros menores, o Kabani espadachim voltou rastejando a cena. Naturalmente, com seu físico superior, pressionou Kurusu do início ao fim da luta. Em um momento, Kurusu conseguiu empurrá-lo até a beira do vagão e cravou sua lâmina no coração da criatura. Mas o corpo dela era tão resistente que a espada se partiu. Para o choque de Kurusu, o monstro revidou com um golpe cortante em seu abdômen, ferindo-o gravemente. Vendo aquilo, todos abriram fogo para forçar o monstro a recuar e correram para arrastar Kurusu para um lugar seguro. A situação era extremamente crítica. Mumei e Ikoma também corriam rumo ao vagão da frente, mas depois de lutar por um tempo, Mumei ficou exausta e faminta, sendo obrigada a ceder a luta a Ikoma. Ele então amarrou Mumei na lateral do vagão e deixou Takumi de vigia, cuidando dela. Ikoma, porém, também começava a mostrar sinais de fome e cansaço, mas insistiu em continuar. Quando chegou ao vagão de Ayami, onde travavam batalha contra o Kabané espadachim, Ikoma gritou que precisava de sangue. Precisava de sangue para enfrentar aquele demônio. Em resposta, Ayami concordou em lhe dar sangue sob uma condição: que ele a ajudasse a lutar. Assim que recebeu o sangue, Ikoma se recuperou por completo, e com um único golpe, derrubou o monstro sem esforço. A atitude de todos mudou na hora e vieram os aplausos e comemorações pela vitória. Ayami reassumiu o comando, e aceitaram Mumei e Ikoma como guardiões sob um pacto de sangue. Passariam a se revezar doando sangue sempre que um dos dois precisasse. O trem, então, seguiu direto rumo a Kongokaku. Nos dias seguintes, Ikoma trabalhou com os mecânicos para aprimorar as armas dos guerreiros. Desenvolveu uma munição propulsionada
capaz de perfurar o tórax de um Kabani, e revestiu as lâminas das espadas com o metal retirado de perto do coração dos monstros, tornando-as mais resistentes. Mumei, por sua vez, se integrou à população, mediando conflitos com frequência e conquistando a confiança de todos. De repente, o trem freou bruscamente. Um anúncio informou que a estação Yashiro não estava respondendo, mas sinais de fumaça haviam sido avistados, o que significava que ainda não fora dominada pelos Kabani e que talvez ainda houvesse sobreviventes. Ordenaram que todos se preparassem para um resgate. Após inspecionar a estação, descobriram que uma torre de vigia havia caído sobre os trilhos, impedindo a passagem. Se voltassem e tomassem a passagem da montanha Nagi via a estação Ishikoki, custaria 10 dias a mais, e a comida não duraria tanto. Eles pretendiam se reabastecer ali, mas agora precisavam acolher refugiados. Segundo os moradores locais, 3 dias antes, uma fumaça negra varrera o local, infiltrando-se pelas paredes e transformando tudo em um verdadeiro inferno. Naquele momento, Mumei reconheceu um rosto conhecido entre os refugiados e os dois se afastaram para conversar em particular. Ele contou que, 20 dias atrás, o shogunato havia acumulado armas, não para combater os Kabani, mas para matar pessoas. Pediu que Mumei relatasse essa atividade suspeita ao jovem senhor e se ofereceu para ajudar caso fosse necessário. Também a alertou para que fosse cautelosa em suas ações, ou correria o risco de ser descartada pelo jovem senhor, exatamente como ele havia sido. Cumpra seu dever enquanto ainda é humana. Na reunião de estratégia, Ikoma propôs que, se conseguissem alcançar a sala das caldeiras no centro da estação e acendê-la, o mecanismo central a vapor entraria em funcionamento, e poderiam usá-lo para retirar a torre caída dos trilhos e seguir em frente. No entanto, a inteligência informou que a sala das caldeiras era um verdadeiro ninho de monstros. Ikoma então sugeriu uma rota alternativa, contornando o guindaste, um pouco mais longa, mas onde enfrentariam ataques em apenas uma única linha. E, com a participação de Mumei, a taxa de sucesso seria altíssima. O plano foi aprovado. Mumei falou que participaria, mas não lutaria ao lado dos outros. Ela iria direto até a sala das caldeiras. Os covardes, disse ela, fariam o desvio mais longo, e ela se recusava a lutar ao lado de covardes. Ikoma argumentou que aquilo não era covardia, mas sim uma forma de minimizar as baixas. Mumei o empurrou e o acusou de estar com medo de se infectar. Insistiu que não faria o caminho mais longo e disse a todos que apenas a seguissem. Depois de dizer isso, Mumei se afastou. Todos começaram a hesitar, mas Ikoma os tranquilizou, garantindo que daria certo. Sem outra escolha, apostaram tudo naquele plano arriscado. Ao voltar para o vagão, Mumei descobriu que o cachorro criado pelas crianças havia morrido em decorrência de seus graves ferimentos. Mumei murmurou que, pelo menos, o cachorro tivera sorte de morrer antes de ser abandonado, já que um cachorro ferido não servia mais para nada. Suas palavras despertaram a raiva de todos ao redor. Percebendo que havia ido longe demais, Mumei saiu correndo dali. As coisas também não iam muito bem para Ikoma, já que Takumi tremia feito vara verde ao ser convocado para ajudar com o plano. Felizmente, o homem que havia ajudado Ikoma antes se dispôs a dar uma mão. Assim que tudo estava pronto, Ikoma voltou ao vagão para encontrar Mumei, tendo notado seu comportamento estranho desde a manhã. Perguntou por que ela se recusava a lutar ao lado dos outros. Ela respondeu que estava lutando, apenas não seguiria o plano dele. Ikoma levantou a voz dizendo que ela podia fazer o que bem entendesse, mas precisava ficar longe da sala das caldeiras. Não havia motivo algum para correr direto para o coração do ninho inimigo. Então, a operação começou. O trem se aproximou do centro da estação e parou. Sem sinal de Kabani, todos desembarcaram. Depois de enviar Takumi e seu amigo para operar o guindaste, Ikoma e o restante do grupo seguiram em frente. Analisando os destroços e a torre caída, Ikoma concluiu que aquilo devia ser obra do monstro de fumaça negra que os moradores haviam mencionado. Foi nesse momento que ele viu Mumei agir por conta própria mais uma vez, correndo em direção à sala das caldeiras, forçando o grupo a segui-la. A essa altura, Mumei já havia alcançado o ninho dos mortos-vivos. Começou com uma saraivada de bombas de fumaça, e então dançou pelo campo de batalha, abatendo um monstro atrás do outro. Inesperadamente, dessa vez ela se feriu, e os monstros avançaram sem lhe dar tempo de se recuperar. Quando o grupo de Ikoma finalmente chegou, Mumei já havia eliminado todos os inimigos. Ela zombou deles por serem lentos e mandou que se apressassem com o trabalho. Porém, quando um dos guerreiros espiou para fora, uma onda de fumaça negra invadiu o local, trazendo consigo outra horda de mortos-vivos. Logo perceberam que matar os Kabani ali dentro não resolvia nada, só os deixava mais agitados. Mumei tentou salvar a situação, insistindo que ainda conseguia lutar, mas Ikoma mandou que ela se calasse para que pudesse acelerar a ativação da caldeira. Assim que o sinal de Takumi chegou, ativaram o guindaste para retirar a torre caída. Todos recuaram rapidamente, mas Mumei havia desaparecido. Ikoma não teve tempo de procurá-la. Correu de volta até o amigo, mandou que retornasse ao trem e ficou para trás para operar o guindaste sozinho. Os Kabani começaram a se aglomerar do chão, empilhando-se como uma montanha para subir cada vez mais alto. O trem começou a se mover para escapar. Ikoma segurou a alavanca do guindaste o quanto pôde.
Olhando para fora, viu Mumei ainda lutando, seus movimentos ficando cada vez mais lentos conforme atingia seu limite. Então, um Kabani espadachim apareceu, arrancando sua arma das mãos e arremessando-a lá embaixo. Ikoma foi obrigado a abandonar o guindaste, parando o movimento do trem, e saltou para resgatá-la. Ela estava desacordada de tanta exaustão. Para piorar tudo, uma criatura descomunal surgiu, destruindo tudo em seu caminho. A própria fumaça negra. O monstro avançou contra o trem, forçando o maquinista a dar ré de volta para a estação. Assim que chegaram, os portões foram lacrados. Felizmente, o fogo de apoio vindo da estação retardou a criatura o suficiente para que conseguissem fechar os portões a tempo. Descobriram então que a fumaça negra era, na verdade, um aglomerado de incontáveis Kabani fundidos em um só. Em seus sonhos, Mumei revivia o momento em que seus companheiros foram massacrados, sem que ela pudesse fazer absolutamente nada. Uma lembrança que a assombrava desde então. Acordou presa sob os escombros. Ikoma logo chegou, e vendo sua dor, tentou libertá-la. Mumei se culpou pelo fracasso do plano. Ikoma concordou que a culpa era dela, mas também era dele, já que havia abandonado a alavanca do guindaste quando ela caiu. Ambos haviam falhado igualmente. Ele imaginava que os outros deviam estar profundamente decepcionados com eles dois, mas não podiam morrer ali. Precisavam sair e ajudar os demais. Enquanto isso, Ayami e seu pessoal cogitavam recuar pela montanha Nagi, já que não conseguiam passar pelo monstro, mas o maquinista argumentou que seria impossível, caso a criatura decidisse persegui-los. Alguém comentou que quando o monstro bateu a cabeça contra o portão mais cedo, a maior parte da horda se dispersara, então talvez, se tentassem, conseguissem passar. Além disso, já que a torre do guindaste fora apenas parcialmente removida, valia o risco, desde que aceitassem um pouco de dano ao trem. Takumi perguntou sobre as duas pessoas deixadas para trás. Naturalmente, todos concordaram em abandoná-las. Uma havia agido de forma imprudente, e a outra abandonara a missão no meio do caminho, colocando todos em perigo. Teriam simplesmente que arcar com as consequências das próprias escolhas. Nas profundezas subterrâneas, Ikoma se debatia desesperadamente, mas mal conseguia salvar Mumei. Ela disse para que a deixasse ali. Os fracos sempre morrem, era assim mesmo. Ikoma perguntou, de volta. Então, quando é que os fracos se tornam fortes? Ele reuniu tudo que conseguiu encontrar ao redor e montou um sistema improvisado de roldanas. Mesmo que Mumei tivesse desistido, ele não havia. Mas a corda de seu dispositivo logo se rompeu com a sobrecarga. Naquele instante, o corpo de Mumei começou a reagir. Ela havia atingido seu limite e estava à beira de se transformar completamente em um Kabani. Dessa vez, Mumei estava verdadeiramente aterrorizada, gritando que não queria morrer. Ikoma deu seu próprio sangue para que ela bebesse, sabendo que, se um meio Kabani ficasse tempo demais sem se alimentar, se transformaria por completo. Mas o cheiro de sangue fresco logo atraiu os mortos-vivos. Ikoma decidiu lidar com eles primeiro, antes de voltar para salvar Mumei. Cortou-se com uma faca, usando o próprio sangue como isca para afastar os monstros. Admitiu que era fraco, mas isso não significava que fosse desistir. Detonou explosivos para desmoronar parte do túnel, bloqueando o caminho. Mas os Kabani ainda assim se derramavam para dentro e o atacavam. Ele lutou com todas as forças enquanto era cercado, cada vez mais deles surgindo de todas as direções. Enquanto isso, Mumei sonhava novamente com o passado, o momento em que sua mãe fora acidentalmente morta, e os guerreiros haviam voltado as lâminas contra ela também, até que seu irmão apareceu para salvá-la. Quando Mumei acordou, se viu resgatada e sendo tratada de seus ferimentos. Assim que conseguiu se mover, correu para procurar Ikoma. Ele estava caído no chão, todo machucado, mas felizmente ainda respirava. Mumei questionou por que, afinal, ainda estavam vivos. Não eram fortes, mas não havia tempo para reflexões. Os mortos-vivos estavam vindo de novo, e precisavam sair dali. O grupo correu de volta ao trem. Estranhamente, o monstro negro não os perseguiu. Em vez disso, forçou passagem para dentro do túnel. Mumei explicou que ele estava recolhendo cadáveres. Os Kabani eram criaturas gananciosas, consumindo qualquer coisa, humana ou não, para se fortalecer ainda mais. Ikoma então voltou ao guindaste para terminar de remover a torre caída. Mumei disse aos outros que, para matar a fumaça negra, precisavam mirar no coração. Alguém sugeriu usar o canhão de 48 libras do trem para destruí-lo, mas Mumei alertou que não seria suficiente. Os Kabani o protegeriam. Sua estratégia era usar o canhão para expor o coração primeiro. Uma vez revelado, atacariam. Ela assumiria a responsabilidade pelo golpe final, já que havia se recuperado o bastante para lutar. Quando Ikoma terminou, o trem voltou a se mover. O monstro, tendo absorvido corpos suficientes, retomou a perseguição. O canhão principal foi preparado, com Takumi encarregado de disparar. O primeiro tiro saiu cedo demais, fazendo com que os Kabani subissem ao trem em massa. Mas Kurusu e Ikoma rapidamente os eliminaram. Na segunda tentativa, Takumi firmou a mira e conseguiu arrancar a cabeça da fumaça negra, expondo o coração. O resto ficava por conta de Mumei. Ela saltou bem alto e viu que o coração era, na verdade, uma criatura Kabani viva. Sem hesitar, Mumei avançou e o destruiu. Conseguiu!
Uma explosão colossal irrompeu, lançando-a pelos ares, mas Ikoma a segurou a tempo. O grupo finalmente havia escapado da estação. Nos dias que se seguiram, viram Mumei ensinando Ikoma uma técnica chamada pau-pau relâmpago, um golpe que ela aprendera com Kurusu. Todos ficaram impressionados com a rapidez com que Ikoma conseguia imitar técnicas, e se perguntavam como Kurusu reagiria ao ver sua própria esgrima reproduzida com tamanha perfeição. A reação de Kurusu, no entanto, foi dar uma boa surra em Ikoma, alegando que simplesmente copiar uma técnica não era motivo de orgulho nenhum. Um ato infantil, como Mumei o classificou sem meias palavras, repreendendo Kurusu por ser tão fechado de mente. Takumi, achando graça na discussão, incentivou Ikoma a roubar o golpe e usá-lo de novo, só para irritar Kurusu. Naquele momento, um grito alto ecoou lá de cima. Haviam avistado uma estação. Era a estação Shiori, um lugar que esperavam que finalmente trouxesse paz depois de uma jornada tão longa e extenuante. A visão de pessoas vivendo ali fez todos a bordo do Koutetsuju soltarem um suspiro de alívio. Finalmente, haviam encontrado um lugar habitado por seres humanos, um lugar onde poderiam descansar e se reabastecer. Depois de chegar à estação Shiori, Ayami e o grupo se encontraram com o senhor da estação para negociar a atracação do Koutetsuju. E durante esse tempo, também constataram os suprimentos essenciais necessários para a jornada seguinte, como o ferro de dados, material importante usado para fabricar munições de reação de alta penetração, graças ao seu baixo ponto de vaporização, além de peças de reposição para o conserto do trem, roupas e remédios. Tudo precisava ser reposto urgentemente, já que só tinham permissão para permanecer até o dia 8, que era no dia seguinte. E, coincidentemente, aquele mesmo dia era o Festival de Tanabata, uma celebração tradicional na qual as pessoas escrevem seus desejos em tiras de papel e as penduram em bambus. Embora Kurusu argumentasse que não tinham tempo para esse tipo de coisa, Ayami queria trazer felicidade a todos. Então decidiu realizar o Festival de Tanabata. Ela até usou de sua própria fortuna pessoal para cobrir os gastos, e designou Ikoma para fazer as compras e preparar tudo. A notícia do Festival de Tanabata se espalhou rapidamente pelo trem, enchendo o ar de alegria e empolgação. Todos se dedicaram a escrever seus desejos, enquanto o grupo de compras se preparava para ir até a cidade em busca de bambus e outros itens necessários. Risadas e gozações ecoavam enquanto se arrumavam, criando uma atmosfera calorosa e cheia de esperança. Ao entrar na cidade, Mumei ficou maravilhada com sua beleza e vivacidade, repleta de decorações vibrantes e roupas esplêndidas por todos os lados. O grupo se dividiu para completar as tarefas. Um foi até a oficina de reparos, enquanto o outro, com Mumei como guarda-costas, foi comprar comida e outros suprimentos. No mercado, a habilidade de barganha de Kadika estava em pleno vapor. Ela não hesitava em reclamar da qualidade dos produtos e exigir descontos. De legumes amassados a tecidos frágeis, nada escapava ao seu olhar afiado. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Ikoma e Takumi procuravam explosivos para usar como combustível nas munições de reação. Descobriram, por acaso, que Shiori tinha a tradição de soltar fogos de artifício durante o Tanabata, o que abria uma ótima oportunidade para conseguir o que precisavam. No entanto, a conversa foi interrompida por um samurai arrogante, que exigia que sua arma fosse consertada imediatamente, sem esperar na fila. A prepotência do sujeito enfureceu Ikoma, que não hesitou em lhe ensinar boas maneiras. Obrigou o homem a recolher os parafusos que havia derrubado no chão e mandou que respeitasse o ferreiro. Depois disso, Takumi entrou em ação, deu uma surra no samurai e o expulsou dali. Durante esse tempo, Sukari, outro membro do grupo, conheceu um garoto e compartilhou com ele a trágica história do trem Hisuiro, onde o pai do menino trabalhara, e de como fora dominado pelos Kabane e caíra na estação Aragane, o mesmo lugar de onde eles acabavam de escapar. Embora a verdade fosse dura, Sukari acreditava que era melhor contar ao garoto do que deixá-lo à espera de um pai que jamais voltaria. Enquanto isso, Kurusu esperava pacientemente por uma audiência com o senhor da estação Shiori. Mesmo com o tempo passando e a espera se tornando cada vez mais desesperadora, Ayami permanecia firme, acreditando que só precisavam de um pouco mais de paciência. Sua persistência acabou sendo recompensada quando Yamazuki, um oficial, finalmente apareceu. Ayami aproveitou a oportunidade para apresentar a munição de reação inventada por Ikoma, e ainda fez com que Kurusu demonstrasse seu poder. A bala perfurou facilmente uma armadura grossa, provando sua eficácia contra os Kabane. Profundamente impressionado, Yamazuki ouviu enquanto Ayami, de forma astuta, oferecia o projeto da munição como um presente, um símbolo de cooperação mútua em tempos difíceis. Sua proposta foi aceita, e não apenas lhes prometeram suprimentos, como também concederam permissão para deixar seus feridos e doentes na estação Shiori. Enquanto isso, uma negociação acontecia entre Kogenta, representante do shogunato, e Enoku, um homem conhecido como o Ouvido do Libertador. Discutiam um incidente ocorrido 10 anos atrás e o envolvimento de Shiori, sugerindo nas entrelinhas uma complexa disputa de poder se desenrolando silenciosamente nos bastidores. De volta ao grupo de Mumei, depois de um dia longo, exaustivo, mas bem-sucedido de compras,
todos voltaram felizes ao trem Kotetsuju, trazendo consigo todos os suprimentos necessários, especialmente os bambus para a preparação do festival de Tanabata. Decidiram jantar juntos na cidade, mas Mumei se afastou discretamente do grupo, o que deixou Ikoma preocupado, e ele saiu à sua procura. Encontrou-a sentada sozinha e entregou-lhe o frasco de sangue que ela havia esquecido. Durante a conversa, Mumei compartilhou suas lembranças do Tanabata, de sua mãe e de seu verdadeiro nome, Hazumi, um nome que Ikoma acreditava carregava o desejo da mãe de que ela nunca passasse fome. Embora Mumei tentasse manter a pose e zombar do sentimentalismo, no fundo aquelas lembranças ainda a comoviam. Ela também revelou seu medo. O medo de que um dia se transformasse em um Kabane, perdesse a razão e atacasse os próprios amigos. Ao ouvir aquela confissão sincera, Ikoma fez um juramento. A promessa de que a transformaria de volta em humana, de que exterminaria todos os Kabane, restauraria os arrozais e faria com que ela pudesse comer até se fartar, exatamente como a mãe dela desejara. Era uma promessa aparentemente insana, impossível até, mas carregava toda a determinação e todos os sentimentos de Ikoma por ela. E aquela promessa tocou o coração de Mumei, dando-lhe um vislumbre de esperança e uma renovada fé no futuro. Quando voltaram ao trem, o espírito do festival de Tanabata preenchia cada canto. Todos escreviam alegremente seus desejos em tiras de papel e os penduravam nos bambus. Até Kurusu, ainda que sem jeito, se juntou à brincadeira, mas se recusou a mostrar seu desejo a qualquer um, com medo de que não se realizasse. Ikoma escreveu o seu próprio desejo, grandioso e ambicioso, destruir todos os Kabane e reconquistar cada campo e cada estação. Ainda que alguns achassem aquilo exagerado demais, Ikoma acreditava que apenas sobreviver não era o bastante. Ele queria mais. Seu desejo acabou inspirando os outros. Ayami também escreveu o seu, reabrir a estação Aragani, um desejo que refletia seu senso de dever e seu amor pela terra natal. Outros desejos também surgiram do tipo querer 3 esposas lindas, virar professor ou até ter um trem só seu, refletindo as esperanças e sonhos de cada um em meio às dificuldades. E por fim, Mumei escreveu o seu próprio desejo, simples, mas profundamente significativo, comer uma refeição completa. Um desejo que ecoava a promessa de Ikoma, e o mais profundo anseio de seu coração por uma vida pacífica e feliz. No dia seguinte, Ikoma pensou sobre o irmão de Mumei, acreditando que fora ele quem a ensinara que os fracos devem morrer enquanto os fortes sobrevivem, e que ela havia abandonado o antigo nome por causa dele. Foi então que uma comoção estourou lá fora. A chegada de um exército poderoso, conhecido como os Caçadores, chamou a atenção de todos. Eram uma força independente especializada em exterminar Kabane, liderada por um jovem bonito e autoritário chamado Biba, filho do Shogun Yasumoto. Sua aparição causou um verdadeiro alvoroço, e Biba revelou-se ser o irmão mais velho de Mumei, aquele que ela sempre admirara e esperara ansiosamente. Mumei correu alegremente até ele, mas Biba se mostrou distante e frio, perguntando apenas se ela havia completado sua missão. Ao saber que Shimon havia morrido, não demonstrou o menor sinal de tristeza. Sua postura e presença despertaram a desconfiança de Ikoma, que precisava confirmar se aquele homem era de fato um herói. Em meio aos gritos entusiasmados de Lord Biba, o Salvador, e vida longa a Biba, Mumei apresentou animadamente seu irmão adotivo aos amigos a bordo do Kotetsuju, mencionando que havia outro meio Kabane como ela no trem, um jovem estranho chamado Ikoma, um detalhe que chamou a atenção de Biba. Naquele momento, Ayami chegou e se apresentou como membro da família Yomokawa, revelando também seu parentesco com a anciã Dojin Makino, mostrando sem querer que também estavam rumo a Kongokaku, assim como Biba. Ela expressou sua gratidão a Mumei, e se surpreendeu ao descobrir que Mumei era irmã de Biba. No entanto, Biba esclareceu que Mumei não era sua irmã biológica. Ele apenas permitia que ela o chamasse de irmão. Mumei apontou orgulhosamente para Ikoma, apresentando-o como seu escudo. Mas, ao contrário do que ela esperava, Ikoma não se mostrou nada amigável. Confrontou Biba imediatamente, questionando sem rodeios a filosofia cruel, a de que os fracos merecem morrer, que ele havia incutido na mente de Mumei, criando na hora um clima de tensão. Ainda assim, Biba diluiu a situação com calma, sugerindo que Mumei fosse fazer um exame médico e convidando Ayami e Ikoma para conversarem em particular em seu vagão. Dentro do Kotetsuju, Biba revelou um lado diferente de si mesmo, consertando pessoalmente uma falha técnica, sem se importar em sujar as próprias roupas, comentando que combater Kabane já era, por natureza, um trabalho sujo. Enquanto isso, em outro ponto da estação, Kurusu foi provocado por um dos subordinados de Biba, Horobi, que o desarmou com facilidade impressionante, uma verdadeira demonstração da superioridade técnica e do poder dos caçadores. A conversa entre Biba e Ikoma, por sua vez, foi retomada, centrada nas visões opostas que os dois tinham sobre sobrevivência. Biba defendeu sua filosofia, afirmando que o forte sobreviver e o fraco perecer era simplesmente a lei do mundo. Ainda assim, insistiu que não tinha a menor intenção de abandonar os fracos. Ao contrário,
Buscava salvá-los, ensinando-os a se tornarem fortes e a lutar por si mesmos. Usou até Mumei como exemplo, dizendo que ela havia se salvado ao escolher lutar e se tornar forte. Uma afirmação que confrontava diretamente tudo em que Ikoma acreditava. Bem quando a discussão esquentava, a estação foi subitamente atacada por uma horda descomunal de Kabane. Ikoma correu para fora, pronto para lutar, enquanto Biba foi ao encontro de suas tropas para preparar a batalha. Quando o combate começou, o exército caçador de Biba demonstrou uma força de tirar o fôlego. Depois que a artilharia retardou o avanço dos Kabane, avançaram para além dos muros, enfrentando os monstros de frente com armas leves, uma tática ousada e brutalmente eficiente que deixou boquiabertos todos a bordo do Koutetsuju. O Hayajiro de Biba, também chamado Koutetsuju, disparou bombas incendiárias, transformando o campo de batalha em um verdadeiro mar de chamas que incinerava as criaturas. Biba observava tudo com uma calma quase perturbadora, notando a fúria com que Ikoma lutava e comentando sobre sua altíssima tolerância à dor. Em seguida, designou Mumei para eliminar um Kabane especial, e o surgimento de mais um meio Kabane entre as fileiras de Biba causou espanto geral. No entanto, em meio ao combate feroz, outra trama se desenrolava em segredo. Enoku, um assassino, aproximou-se de Biba e revelou que fora enviado para matá-lo, mas que agora desejava trair seu mestre e se aliar a Biba. Biba rejeitou a proposta com frieza total, declarando que não tinha uso algum para um homem daquele tipo. Em um ataque desesperado, Enoku tentou golpeá-lo, mas Biba foi mais rápido e o derrubou. Enquanto Enoku implorava por sua vida, Biba não hesitou nem por um segundo. Matou-o ali mesmo, afirmando que quem carrega pensamentos de traição é fraco, e portanto, indigno de qualquer piedade. Ikoma testemunhou toda a cena com os próprios olhos, tomado de fúria e nojo. Incapaz de se conter, avançou contra Biba, exigindo saber por que ele havia matado um homem que implorava por ajuda. Takumi, imediatamente, saiu em defesa de Biba, insistindo que fora o próprio Biba quem estivera em perigo. Ayami precisou intervir e pedir desculpas pelo comportamento de Ikoma. Biba, com sua calma sempre calculada, aproveitou a situação a seu favor, enquadrando o incidente como uma tentativa de assassinato frustrada e propondo que suas forças escoltassem o Koutetsuju até Kongokaku. Embora Ayami tenha concordado, não conseguia se livrar de uma profunda sensação de inquietação que permanecia dentro dela. Mais tarde, quando Ikoma conversou com Takumi, suas suspeitas pareciam cada vez mais justificadas. Se Mumei nunca havia sido mordida por um Kabane, então, talvez, ela tivesse sido intencionalmente transformada em meio Kabane. Lembranças dolorosas do passado de Mumei vieram à tona, de repente. A imagem do irmão salvando-a depois da morte da mãe, mas ao mesmo tempo, plantando nela a crença cruel de que a fraqueza da própria mãe havia causado sua morte e de que, para sobreviver, ela precisaria se tornar forte e nunca mais depender de ninguém. Biba a despojou do nome Hazumi e lhe deu um novo, Mumei, que significa sem nome, uma declaração de sua nova existência, a de uma guerreira sem passado, cujo único propósito era lutar. Voltando ao presente, Biba atribuiu a Mumei uma nova missão: obter de Ayami a chave mestra do Koutetsuju. Ele provocou habilmente o orgulho de Mumei, perguntando se Ayami seria mais forte do que ela. Uma pergunta que atingia em cheio seu desejo de provar seu valor e conquistar o reconhecimento do irmão. Enquanto isso, a conspiração de Biba se tornava cada vez mais evidente. Ele confrontou Hiratsuka, que estivera envolvido na tentativa de assassinato, e o forçou a revelar o mentor por trás de tudo. A verdade sobre a traição de 10 anos atrás, quando o exército de Biba fora abandonado para morrer nas mãos do próprio Shogun, finalmente veio à tona. Ao mesmo tempo, Ikoma e os outros descobriram um fato ainda mais aterrorizante. Biba estava transportando, no próprio Koutetsuju, um grande número de Kabane. Mumei então foi até Ayami para exigir a chave. Quando Ayami hesitou, Mumei se tornou agressiva, convencida de que poderia facilmente subjugar aquela Ayami tão frágil. Mas Yukina interveio com esperteza, entregando a Mumei uma chave falsa para amenizar a situação. Ainda assim, Biba logo descobriu o embuste e percebeu que o pessoal do Koutetsuju continuava sem confiar plenamente nele. Naquele instante, Ikoma foi até o vagão de carga cheio de Kabane e confrontou Mumei. Contou a ela o que havia descoberto, e Mumei admitiu que já sabia de tudo, mas acreditava que aquilo servia para estudar o inimigo. Quando Ikoma insistiu, perguntando se ela havia sido transformada em meio Kabane através daquela mesma tecnologia, Mumei desabou em lágrimas e confessou. Fora ela mesma quem pedira ao irmão para fazer aquilo, porque queria se tornar forte e se recusava a ser fraca como sua mãe. Uma discussão acalorada explodiu entre os dois. Ikoma chamou Biba de covarde, um homem que matava os outros só para esconder o próprio medo, enquanto Mumei, teimosamente, defendia o irmão, insistindo que ele estava certo e que mentirosos como Ikoma jamais entenderiam a filosofia deles. As palavras amargas de Mumei aprofundaram a ferida no coração de Ikoma. Ele se afastou em silêncio, com uma única imagem gravada na mente.
O sorriso que Biba exibira ao matar Enoku. Um sorriso sem qualquer traço de medo ou remorso, cheio apenas de satisfação e crueldade. E Koma finalmente compreendeu. Biba não era herói nenhum. Era um demônio. Quando o trem se aproximou da estação Iwato, o último posto de controle antes de Kongokaku, foram subitamente ordenados a parar pelos samurais locais, sob comando direto do próprio Kongokaku, proibindo a passagem do exército Karakutatsu de Biba. Aquilo deixava claro o medo que o Shogun sentia de Biba e de seu poder cada vez maior. Ainda assim, Biba parecia já ter previsto exatamente aquela situação, e estava plenamente preparado. Enquanto todos a bordo do Koutetsuju sentiam um certo alívio, imaginando que talvez finalmente pudessem escapar do controle de Biba, Ikoma se preocupava com Mumei, que permanecia ao lado dele. Ayami compartilhava dessa preocupação, acreditando que Mumei não deveria continuar em um lugar tão perigoso, e Ikoma prometeu que a traria de volta. Enquanto isso, Biba arquitetava um plano secreto. Explicou a Mumei e a Horobi que aquele plano traria felicidade a todos e que, para ter sucesso, precisava da ajuda das duas. O Sr. Mita, de Iwato, concordou com uma reunião, mas impôs uma condição. Apenas mulheres e crianças poderiam acompanhá-los, uma condição que Biba já havia previsto e pretendia explorar em seu esquema. Com a intuição de quem está prestes a encarar a morte, Horobi questionou Biba, perguntando se ele planejava sacrificá-la em troca do retorno de Mumei. E se seu destino era morrer justamente naquele dia. Enquanto isso, durante a reunião, o Sr. Mita expressou pesar por sua condição tão dura, mas explicou que era a única forma de arranjar um encontro secreto com Biba, que, segundo ele, desejava discutir a questão do abastecimento de alimentos. Mita acreditava que Biba já havia deixado para trás seu rancor contra o Shogun havia muito tempo, já que passara os últimos 10 anos combatendo os Kabani em nome da humanidade. Essa fé cega permitiu que o plano de Biba se desenrolasse com perfeição absoluta. Em outro ponto, enquanto Mumei aguardava o momento certo para agir, ela zombou dos guardas, afirmando que jamais conseguiriam detê-los. Mas Biba a alertou de imediato para que não fosse tão confiante, porque a morte sempre chegava quando menos se esperava. Um aviso que pareceu prenunciar o destino de Horobi. A reunião enfim aconteceu. Biba, com seu comportamento composto e cortês, apresentou-se enquanto um dos subordinados de Mita, Itagaki, permanecia desconfiado, apontando a arma para ele. Biba usou Mumei com astúcia como distração, quando ela de repente pediu para ir ao banheiro, criando a oportunidade perfeita para que ela se posicionasse. Assim que estava pronta, Mumei atacou os guardas sem qualquer piedade e abaixou a ponte levadiça, abrindo caminho para que o trem de Biba, o Koutetsuju, entrasse na estação. Suas ações desencadearam um caos absoluto quando Biba libertou os Kabani, que vinha transformando a estação em um verdadeiro inferno vivo. Em desespero, Mita confrontou Biba, e só recebeu em resposta uma declaração gélida. Fora o próprio Shogun quem havia traído Biba primeiro. Enquanto isso, civis inocentes sofriam as consequências horrendas daquele massacre. Em meio ao caos, Ikoma enfrentou uma situação desesperadora, quando o grupo ficou preso e separado. Embora quisesse desesperadamente correr atrás de Mumei e trazê-la de volta, foi convencido a priorizar a sobrevivência e retornar aos demais. Kurusu partiu em busca de Ayami, que continuava presa em outro ponto. Quando Mumei testemunhou a catástrofe que ela mesma ajudara a causar, foi tomada pela culpa e pelo medo, mas ao ver uma criança em perigo, não hesitou em arriscar a própria vida para salvá-la. Enquanto isso, Biba se aproximou de Ayami e a convidou a subir em seu trem, alegando que queria cuidar da amiga dela. Os demais sobreviventes, em pânico, correram para embarcar em um trem sem tripulação, na tentativa de escapar, sem saber que caminhavam direto para uma armadilha ainda mais mortal. A bordo do Koutetsuju, Horobi, a leal meio Kabane, foi usada como sacrifício para criar um ser monstruoso. A nuvem negra, conhecida como Neu, uma arma híbrida artificial com um meio Kabane em seu núcleo, projetada por Biba como instrumento de destruição em massa para executar sua vingança. O poder aterrorizante da criatura destruiu os portões com facilidade e provocou uma devastação imensa. Quando Kurusu encontrou Ayami, tentou resgatá-la, mas foi impedido. Ayami ameaçou destruir algo de grande valor para forçar os soldados a soltá-la, mas naquele exato instante, Horobi, já completamente transformada em monstro, atacou Biba e todos ao redor. Biba, com as próprias mãos, encerrou a vida de sua fiel subordinada, enquanto Ikoma era capturado e levado a bordo do trem. Foi contido pelos homens de Biba, que extraíram seu sangue e o avisaram que só se importavam com aquele sangue e que não hesitariam em matá-lo caso resistisse. Por fim, Biba se ergueu diante de todos e proclamou que libertaria todas as coisas, as terras, o povo e até mesmo os medos de cada um, destruindo o castelo do Shogun em Kongokaku, que ele chamava de símbolo da covardia da humanidade. Enquanto gritos de liberdade ecoavam pelo ar, Mumei foi atingida por uma realização devastadora. Tudo o que seu irmão jamais lhe dissera, todas as suas promessas e ideais, não passavam de mentiras. Dentro dos vagões apertados e sufocantes do Koutetsuju,
A tensão crescia à medida que os prisioneiros eram separados e realocados. Sukari, um traidor covarde, declarou sem qualquer pudor que sua política era simplesmente seguir quem quer que fosse o mais forte, enquanto Kurusu tentava repassar a Ikoma algo importante, preparado por Yukina. Naquele momento, cenas de partir o coração se desenrolavam ao redor. Um homem implorava piedade para sua esposa, oferecendo-se para doar o próprio sangue no lugar dela, chegando a oferecer o suficiente para 4 pessoas, só para salvar a vida dela. Mas seu gesto de amor foi zombado e humilhado por Warabi, que sentia um prazer cruel em rebaixá-lo. Até mesmo uma mulher, por estar acima do peso, tornou-se alvo daquele bullying. Apesar de estar sob vigilância constante, Ikoma conseguiu sinalizar para Kurusu que agiriam na noite seguinte, quando os soldados viessem coletar sangue. Aquele seria o momento em que o resgate e a rebelião começariam. Enquanto isso, em outra parte do trem, Ayami foi forçada a uma negociação tensa com Biba. Ele exigiu que ela convencesse seu tio, o ancião Makino, a abrir os portões de Kongokaku e a marcar um encontro entre ele e seu pai. Pela segurança de todos, Ayami concordou, ainda que a contragosto, mas questionou Biba sobre suas verdadeiras intenções. Foi então que Biba revelou seu passado trágico. 10 anos atrás, quando tinha apenas 12 anos, fora incumbido de comandar um exército de 400 mil soldados até Kyushu, para erradicar os Kabani. Lutaram bravamente e quase conseguiram, mas, de repente, seus suprimentos de comida e armas foram cortados, deixando-os isolados e à mercê do massacre dos Kabani. E por trás de tudo aquilo, não havia ninguém menos que seu próprio pai, o Shogun. Assim, o objetivo final de Biba era a vingança. Ele buscava punir com as próprias mãos o pai que o havia traído. No vagão onde os prisioneiros eram mantidos, Ikoma expôs um plano detalhado aos companheiros. O objetivo era tomar controle da sala de máquinas do Koutetsuju, o coração do trem, e para isso, precisavam roubar a chave de um soldado que levava sangue até o vagão de armazenamento de Kabani todas as noites. Embora o plano fosse arriscado, não tinham outra escolha. Suas vidas e a segurança de Kongokaku estavam em jogo. Além de resgatar Ayami, Ikoma também estava determinado a trazer Mumei de volta, quisesse ela ou não. Quando Kurusu perguntou, curioso, se Mumei o lembrava de sua falecida irmã, Hatsune, Ikoma negou com firmeza. Mas no fim, acabou admitindo seus verdadeiros sentimentos. Sentia como se uma voz dentro dele o pressionasse a salvar Mumei desta vez, a parar de fugir. Kurusu percebeu que aquela voz não vinha de nenhuma força sobrenatural. Vinha do próprio coração de Ikoma. Uma verdade que revelava o quanto Ikoma, de fato, se importava com Mumei. Por volta do mesmo momento, Mumei confrontou o irmão. Questionou Biba sobre estar extraindo sangue dos passageiros do Koutetsuju. Biba respondeu com uma pergunta enigmática. O que, afinal, era um Kabani de verdade? Alegou que a existência dos Kabane apenas revelara os verdadeiros inimigos que precisavam ser destruídos. Ao ver Mumei confusa, Biba perguntou se ela tinha medo dele. Uma pergunta que sinalizava uma fenda cada vez maior naquela relação. Ainda assim, logo em seguida, Biba suavizou o tom, garantindo a ela com gentileza que não faria mal a ninguém a bordo do Koutetsuju, desde que não resistissem. A promessa acalmou Mumei, mas por trás dela, escondia-se um plano sombrio. Em segredo, Biba ordenou a seus subordinados que Mumei precisava ser devidamente corrigida. Enquanto isso, o grupo de Ikoma estava ocupado se preparando para o levante, sem imaginar que o perigo já se aproximava. Quando chegou a hora, Ikoma e seus companheiros colocaram o plano em ação. Com a ajuda de Kurusu, Ikoma encenou uma confusão para criar caos e distrair os guardas. Depois de roubar as chaves, Kurusu rapidamente destrancou as celas dos prisioneiros, e juntos lançaram sua revolta, pegando todos de surpresa. Sukari quase foi o primeiro a apanhar, até que Ikoma interviesse, explicando que ele havia sido o informante deles. Quando Warabi tentou atacar Ikoma, Kurusu interveio e o derrubou. Contudo, ao avançarem rumo à sala de máquinas, Ikoma e Kurusu caíram em uma armadilha. Biba já havia previsto o plano e trocado as chaves, impedindo-os de entrar. Quando Kurusu se lançou na frente de Ikoma para protegê-lo dos disparos, foi atingido em cheio, sacrificando a própria vida heroicamente. Biba então apareceu e zombou de Ikoma, perguntando como era a sensação de perder o melhor amigo. Uma pergunta que acendeu, dentro de Ikoma, uma fúria avassaladora. Em seu desespero, Mumei tentou resistir ao irmão. Recusou-se a matar Ikoma, declarando que queria ficar com seus amigos a bordo do Koutetsuju e viver em um mundo sem mortos-vivos, onde pudesse comer até se fartar todos os dias. Biba, porém, não aceitou aquele ato de desobediência. Ordenou que seus subordinados a agarrassem e a injetassem com um soro. Um soro capaz, aparentemente, de controlar a mente, empurrando-a para a loucura e fazendo-a obedecer cegamente às ordens dele. Enquanto Ikoma, consumido pela dor da morte de Kurusu, avançava para atacar Biba, Mumei, sob o controle do irmão, virou-se e cravou sua lâmina bem no coração de Ikoma. Um ato impiedoso que levou a tragédia ao seu ápice. Com um sorriso satisfeito, Biba a elogiou, chamando-a de minha Mumei, enquanto Ikoma,
com a descrença estampada nos olhos que se apagavam, desabava, deixando para trás um futuro envolto em tristeza e incerteza. No vagão de luto, todos abraçavam o corpo de Curuçu, chorando em profunda angústia, quando os soldados de Biba chegaram, sem demonstrar respeito algum. Incapaz de conter a própria fúria, um deles gritou, desafiando os soldados a matarem todos ali, um grito de puro ódio e desespero. Ainda assim, os sobreviventes que restaram tentaram manter a calma. Carregaram em silêncio o corpo de Curuçu de volta, enquanto Mumei relatava as conspirações políticas em torno do trono do Shogun. Revelou que depois de ter sido traído pelo próprio pai, Biba passou a nutrir um rancor profundo. Embora Mumei tentasse convencer Biba de que sua bondade não era fraqueza, ele a ignorou. Declarou que destruiria a fortaleza de seu pai covarde, e que as garras afiadas de Mumei trariam o fim de tudo aquilo. Enquanto isso, em Kongokaku, o ancião Makino tentava tranquilizar os cidadãos diante das notícias da rebelião de Biba. Vangloriava-se da inexpugnabilidade da fortaleza, comparando-a a uma ave divina que jamais poderia ser derrotada. Mas, por trás daquelas palavras corajosas, escondia-se uma verdade perigosa. Makino sabia da existência do monstro de fumaça negra criado por Biba, mas optara por mantê-lo em segredo, temendo que a revelação provocasse um pânico desnecessário. Aquela decisão fatal plantou as sementes de uma catástrofe ainda maior. De volta a Ikoma, ele se afogava em culpa e desespero, culpando-se pela morte de Curuçu e acreditando que toda aquela tragédia era fruto de suas próprias ações. Chegou a pensar que Mumei se tornara miserável desde que o conhecera, e que ele havia falhado em cumprir a promessa de transformá-la de volta em humana. A dor e a culpa quase esmagaram por completo sua vontade de lutar. Foi nesse momento que o Kutetsuju, agora sob o controle de Biba, surgiu repentinamente diante de Kongokaku. Mumei, forçada a agir conforme o roteiro imposto por Biba, anunciou que havia capturado Biba e exigiu permissão para que seu povo entrasse na cidade. Embora o ancião Makino tivesse suas dúvidas, ainda assim concordou, permitindo que Mumei e Biba se encontrassem com o Shogun, enquanto os demais eram detidos sob os rigorosos procedimentos de inspeção de Kongokaku. Por volta da mesma hora, Ikoma encontrou Kuruçu, que havia escapado das garras de Biba. Quando Kuruçu soube do que havia acontecido, ficou furioso e repreendeu Ikoma, chamando-o de covarde por ter fugido. Mas, naquele instante, um dos subordinados de Biba, capturado e mantido sob a custódia de Kuruçu, reconheceu Ikoma como um meio morto-vivo selvagem e notou o ferimento em seu peito, aquele causado por Mumei. Depois disso, Kuruçu tomou sua decisão. Continuaria lutando, não importava o quão destroçado Ikoma estivesse. No salão principal do castelo, o encontro fatídico entre Biba e seu pai finalmente aconteceu. Biba devolveu a única lembrança que o pai jamais lhe dera, como uma recordação do passado, e então implorou que o pai encerrasse sua vida com as próprias mãos. Em seguida, Biba passou a semear dúvida e pavor entre os presentes, afirmando que conseguia distinguir os mortos-vivos escondidos entre a multidão, e apontou imediatamente para um homem, acusando-o falsamente de ser um deles, mergulhando o salão em caos e suspeita generalizada. No final, foi o próprio Shogun quem matou o homem que acreditava ser um morto-vivo. E quando Biba revelou que o próprio Shogun já havia sido transformado em um, o caos explodiu de vez. As pessoas começaram a atacar umas às outras, e embora Mumei tentasse detê-las, era impotente diante daquilo. Com um sorriso cruel, Biba revelou todo o seu plano. Usara uma toxina para transformar o Shogun em morto-vivo, e em seguida, soltara os Kabane que trouxera consigo pela cidade, transformando Kongokaku em um verdadeiro inferno vivo. Em desespero, Mumei tentou revidar, mas foi brutalmente ferida pelos próprios subordinados de Biba. Enquanto isso, Ikoma continuava se afogando no desespero, até que o velho prisioneiro revelou a verdade horripilante. Mumei estava prestes a ser transformada em uma nova criatura, e a única forma de salvá-la era injetar plasma branco diretamente em seu coração. O velho também explicou que o ferimento que Mumei havia infligido em Ikoma, apesar de grave, não fora fatal, um sinal de que parte de sua humanidade ainda permanecia, e de que ela havia poupado sua vida de forma intencional. Aquela verdade reacendeu a chama de esperança dentro de Ikoma. Ele decidiu não desistir e exigiu que o velho o injetasse com plasma negro, uma substância que estimulava o vírus dos mortos-vivos e amplificava seu poder. Mesmo sabendo que aquilo consumiria sua vida em pouquíssimo tempo, Ikoma não hesitou, pois seu único objetivo agora era matar Biba e salvar Mumei. Naquele instante, enquanto o poder dos mortos-vivos crescia dentro de seu corpo, Ikoma se tornou o homem do qual poderia se orgulhar, um herói disposto a sacrificar tudo para proteger aquilo que amava. Àquela altura, Mumei já havia sido injetada com o soro por Biba e começava a se transformar. Em seu estado monstruoso e temporariamente enlouquecido, Ikoma travava uma batalha feroz dentro de si mesmo. Quando Kuruçu o viu naquela condição, não hesitou em lembrá-lo do juramento que fizera: matá-lo, caso um dia se transformasse completamente em morto-vivo. Enquanto isso, o velho prisioneiro revelou outra verdade sombria sobre o plasma. Restava apenas uma dose de plasma branco, o que significava que só uma vida poderia ser salva,
Ikoma ou Mumei. E o tempo se esgotava antes que a mente de Ikoma fosse completamente consumida pelo vírus dos mortos-vivos. Em Kongokaku, Mumei enfrentava o caos e o pânico entre os cidadãos aterrorizados. Culpavam-na, a ela e aos refugiados, por trazerem o desastre. Mas Mumei se manteve firme e declarou com bravura que o verdadeiro inimigo não era aquele povo sofredor à sua frente, e sim o medo e a dúvida dentro do próprio coração de cada um. Pediu a todos que escapassem de Kongokaku juntos. Do lado de fora, Mumei, já em sua forma sombria e fumacenta, avançava destruindo tudo pelo caminho. Incontáveis armas foram disparadas contra ela, mas nada conseguia feri-la. Dentro de sua mente, incontáveis borboletas vermelhas, símbolos de todos aqueles que haviam morrido, esvoaçavam ao redor. Ela corria apavorada, tropeçou e caiu, ouvindo vozes que a acusavam, chamando-a de monstro, dizendo que ela deveria morrer. O medo a dominou por completo, e a criatura lá fora se tornava cada vez mais violenta. Um dos subordinados de Biba relatou que Mumei chegaria à torre da fortaleza em cerca de 30 minutos e ordenou que todos se reagrupassem no setor 13 para a extração. Mas então, de repente, congelou. Havia avistado Ikoma. Ikoma, agora como uma fera faminta, rastreava Biba pelo cheiro, matando qualquer um que se atravessasse em seu caminho. Até Biba se abalou ao sentir a presença de Ikoma se aproximando. Seus soldados avançaram para atacar, mas Kurusu apareceu e o defendeu, derrubando fileira após fileira de soldados. Ikoma saltou sobre os trilhos para ajudar Kurusu. Os soldados, apavorados, tentaram de tudo para matá-lo, e um deles chegou a lançar um trem inteiro diretamente contra Ikoma, na esperança de esmagá-lo com pura força bruta. Enquanto Ikoma tentava se libertar, vários soldados se sacrificaram para prendê-lo, mas àquela altura, ele já era poderoso demais. Com um único braço, Ikoma arremessou o trem inteiro pelos ares, fazendo-o explodir em uma detonação colossal. No entanto, em troca daquela força esmagadora, o vírus se espalhava rapidamente por seu corpo. Sua visão começava a embaçar. Kurusu correu até ele, preocupado, e para seu alívio, Ikoma ainda estava vivo. Foi então que um soldado sobrevivente avançou para atacá-lo, mas Ikoma, com um movimento rápido, o desarmou. Em seguida, veio o julgamento. Aquele homem havia matado gente demais. Precisava pagar o preço. Ikoma atirou, atravessando seu coração e matando-o instantaneamente. Enquanto isso, ao saberem do ocorrido, os homens de Biba chegaram e lhe entregaram um frasco de plasma branco, como precaução para o pior cenário possível. Biba ordenou aos homens restantes que resgatassem os companheiros e evacuassem assim que tudo terminasse. Quanto a Kurusu, ele decidiu não deixar que o esforço de Ikoma fosse em vão. Optou por deixá-lo viver, mandando que todos se retirassem, enquanto ele mesmo ficava para trás, sozinho, para enfrentá-lo. Mumei, por sua vez, continuava disparando sem trégua, e destroços das explosões começaram a cair sobre Ikoma e Kurusu, separando os dois. Kurusu se viu cercado por uma horda de monstros, mas gritou que ficaria bem e mandou que Ikoma fosse salvar Mumei. Ao ouvir aquilo, Ikoma assentiu e saiu correndo. Enquanto corria, gritava o nome de Mumei. Dentro de sua própria mente, Mumei ainda era atormentada por um conflito interno, assombrada por uma voz que insistia que ela precisava ser forte para sobreviver, que sua fraqueza jamais poderia voltar, que estava perdida para sempre. Enquanto afundava cada vez mais no desespero, uma borboleta azul surgiu, a voz de Ikoma chamando por ela. Ela respondeu de imediato, e a criatura, lá fora, subitamente parou de se mover e desabou. Ikoma aproveitou o momento e tentou injetá-la com o soro, mas naquele instante, Biba apareceu, pronto para o confronto final. A essa altura, Ikoma já havia chegado ao seu limite. Sua visão se apagava. Enquanto Biba se aproximava, sacando sua espada, disse que há muito esperava por uma alma tão destemida quanto a de Ikoma. Começou então a batalha final entre Ikoma e Biba, feroz e brutal. Ambos se chocaram com toda a força que lhes restava, mas, exausto, Ikoma foi arremessado para trás. Ainda assim, forçou-se a levantar mais uma vez. Biba, notando as veias negras se espalhando pelo corpo de Ikoma, percebeu que ele havia usado o plasma negro. Perguntou se aquele sacrifício realmente valia a pena. Ikoma respondeu, firme, valia, porque havia prometido salvar Mumei e transformá-la de volta em humana. Biba atacou, arremessando Ikoma novamente pelos ares, e quando ele tentou se levantar, foi trespassado bem no peito. Ao redor de Mumei, as borboletas vermelhas reapareceram, mas, em meio ao brilho avermelhado, uma única borboleta azul reluziu com intensidade. Era Ikoma. Aquela luz reacendeu a vontade de viver de Mumei. Ikoma, mesmo gravemente ferido, conseguira desviar a lâmina no último instante, fazendo com que atravessasse seu ombro em vez do coração. Rugindo de fúria, gritou, Biba! Por sua causa eu perdi meu amigo! Ikoma quebrou a espada de Biba e avançou contra ele. Biba conseguiu revidar, quebrando o braço de Ikoma e arrancando-lhe um grito de agonia, mas Ikoma não parou. Mais uma vez, liberou uma explosão de poder que lançou Biba pelos ares. Agora, o único pensamento que restava na mente de Ikoma era Biba. Vou te matar! Rosnou.
Pela primeira vez, Biba sentiu medo, mas o preço da força de Ikoma, enfim, chegou. Ele perdera completamente a visão. Biba aproveitou a oportunidade e se aproximou em silêncio, sem fazer barulho algum. Quando estava perto o suficiente, a voz de Mumei chamou por Ikoma, guiando-o. Ikoma se virou instantaneamente e disparou sua arma, arrancando o braço de Biba. O Senhor da Guerra desabou no chão. Seguindo a voz de Mumei, Ikoma cambaleou até ela, injetou o soro diretamente em seu coração, e Mumei foi finalmente libertada daquela forma monstruosa. A criatura sombria se dissolveu, transformando-se em incontáveis borboletas azuis. A batalha havia terminado. Quando Mumei acordou, já havia voltado ao normal, e encontrou em sua mão uma pequena pedra idêntica à de Ikoma. Ikoma jazia imóvel ali perto, seu destino incerto, provavelmente morto. Mas, para ter certeza, Biba, agarrado a um fio de vida, arrastou-se até mais perto com a intenção de esfaqueá-lo mais uma vez. Disparou contra Ikoma, mas Mumei se colocou no caminho para deter o próprio irmão. Quando ele avançou contra Ikoma, Mumei foi forçada a derrubar o irmão que um dia admirara. Em seus últimos instantes, ela lhe disse que ainda eram fracos, mas vivos, que todos estavam reconstruindo os campos para plantar arroz e encher suas barrigas. Aquele era o futuro que ela queria perseguir. Ela também renunciou ao nome Mumei, que ele lhe dera. Agora sou Hazumi, disse ela. Tudo finalmente havia chegado ao fim, mas os mortos-vivos, esses, ainda restavam. Em outro ponto, Ayami liderava a evacuação dos civis. Segundo o mapa, escapariam pela Rota 6, embora o maquinista não tivesse certeza se a ferrovia ainda estava intacta. Mas Ayami acreditava que ainda haveria uma passagem, porque Biba certamente teria deixado um caminho aberto para seus próprios companheiros. Naquele momento, os homens de Biba apareceram e se ofereceram para guiar Ayami até um lugar seguro, em troca de abrigo temporário no trem. A proposta foi recebida de início com forte oposição. Afinal, aqueles homens haviam matado gente demais. Ainda assim, Ayami concordou, ponderando que, se realmente quisessem, poderiam simplesmente ter tomado o trem à força. Do lado de fora, Kurusu havia encontrado Hazumi e Ikoma. Ao ver o estado em que Ikoma se encontrava, Kurusu sabia que o rapaz tinha poucas chances de sobreviver. Mas Hazumi permanecia otimista, acreditando que ele acordaria. Foi então que a voz de Ayami ecoou pelo sistema de transmissão, instruindo a todos que se reunissem na base da ferrovia da linha 13, onde o trem os recolheria. Kurusu, então, começou a carregar Ikoma rumo ao ponto de encontro, determinado a garantir que, mesmo que morresse, ao menos seu corpo teria um enterro digno. No ponto onde Ayami estava, o trem já havia voltado a se mover. O rugido estrondoso do motor ecoava pelo ar quando avistaram o grupo de Hazumi se aproximando. Cronometraram o momento perfeito para que o grupo saltasse a bordo. Primeiro arremessaram Ikoma, depois Hazumi e, por fim, Kurusu. Assim que todos estavam a salvo, o trem acelerou, deixando a estação para trás. Lá dentro, todos estavam profundamente preocupados com Ikoma, que se encontrava em estado crítico depois de usar o soro negro. Hazumi chorava em profunda angústia, chamando-o de seu escudo e se recusando a deixá-lo morrer. Então, como que por um milagre, Ikoma, de repente, recuperou a consciência. Hazumi mal podia acreditar no que via, até perceber que o corpo de Ikoma havia sido restaurado pelo soro branco que Biba deixara para trás. Era provável que, quando Biba atirara em Ikoma, também o houvesse injetado com o soro, deixando assim um último presente, um símbolo de sacrifício e do amor incondicional daquele irmão que Hazumi, um dia, tanto prezara. Por fim, ela devolveu a Ikoma a pequena pedra que ele havia deixado cair, aquela que sempre carregara consigo, símbolo das memórias e das promessas que os dois compartilhavam. Enquanto o Kutetsuju partia de Kongokaku, levando consigo os sobreviventes e suas novas esperanças, um novo capítulo daquela jornada começava. Uma jornada em busca de um futuro mais brilhante, um mundo livre dos mortos-vivos, onde as pessoas pudessem, finalmente, viver em paz e felicidade. E por hoje é isso. Antes de encerrar, um salve gigante pra galera que sempre aparece pra assistir até o final. Vocês são umas lendas. E se você tá empolgado com o que vem por aí, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nadinha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.